Alisson Robério Silva Oliveira. Nasceu em 27 de junho de 1978, natural de Fortaleza. Jogou muito no futsal, ABB, ABEC, BNB e tantos outros times. Também chegou a atuar e fez história no futebol de campo. Atuou por Ceará, Fortaleza, Ferroviário, jogou na Espanha. Ele que era um meio-campista clássico, meia ofensivo e fez muita raiva à zaga adversária. O maestro de hoje é Alisson. Fala, meu parceiro, satisfação te receber aqui no Maestros da Bola. Olá, tudo bom? Agradeço o convite, para a gente contar um pouco da nossa história e a gente está aqui para fazer esse bate-papo. Show de bola, meu parceiro. Então vamos começar. Eu quero ouvi-lo falando sobre o Alisson antes de se profissionalizar. O que o Alisson fazia? Jogou futsal? Jogou subúrbio? Participou de alguma categoria de base? Eu sei um pouco da tua história, mas o público dos maestros também precisa saber. Pronto, vamos lá. Como tantos outros atletas de futebol, a gente iniciou essa trajetória com futsal, Eu tive o meu primeiro clube de futsal BNB, com o nosso professor Vivica, o irmão do nosso glorioso finado Glaucio. Aí a gente teve alguns outros clubes, passando pela ABB, ABEC, retornando ao BNB, passando pelo Sumov, E daí, aos 16 anos, a gente teve uma mudança, do futsal para o campo, para a gente tentar alguma coisa a mais. Isso o quê? Com 16 anos? Com 16 anos. A gente saiu de Fortaleza, eu saí de Fortaleza, fui para o Vitória da Bahia fazer teste. Legal. O qual tive a felicidade de passar na avaliação, e participar na época era o clube que mais revelava jogador para aquela seleção brasileira de base na época, Então eu tive essa honra de jogar também, de ter essa base pelo grande clube na época do nosso futebol brasileiro, que foi o Vitória da Bahia, retornando ao futebol cearense, começando no futebol cearense, a trajetória de campo foi pelo Ferroviário, Ferroviário Juvenil, que também na época era referência do estado, era um dos clubes que estavam na ponta, E aí a gente foi agregado ao profissional. No Vitória tu ficaste quanto tempo? 16, 17? Não, no Vitória eu não cheguei a ficar muito tempo não, Muito tempo não. Eu tive uma passagem de, acho que uns 3 meses mais ou menos, Na base? Na base. Que já era uma experiência maravilhosa. Muita. Um garoto de 16 anos. Ali pra mim foi essencial, ali foi primordial, Saindo dali eu tive o privilégio de ter como professor Edmundo Silveira. Olha só. Que esse aí foi para mim foi uma principal pessoa que me deu o norte como atleta profissional, Ele, aprendi muito com ele, Lógico. O professor Edmundo só não aprende quem não quer, Se a pessoa estiver esperta, ele para mim foi culpado de grande parte do meu sucesso. Um verdadeiro cidadão, E profissional exemplar. Ali dispensa qualquer comentário. Eu tenho um carinho imenso pelo professor Edmundo, ele sabe disso. Com certeza ele vai ouvir. E o que eu estou falando é de coração. Beleza, cara. Então, essa aí é um pouco da história do Alisson antes de se profissionalizar, Já chegando no Ferroviário para atuar na equipe cearense. Mas qual foi o primeiro time que você jogou de fato como profissional? Eu saí do Ferroviário e fui para Nacional de Manaus. Foi eu, Edgley, sim, Mota, Maírton, lateral esquerdo, Buiú, que era o Ribamar, chamado Buiú. Sim. E Arley estava lá, Dorival, ou seja, tinha uma grande... Era um time, a maioria cearense, Sim. E a minha primeira atuação como profissional foi lá, Nacional de Manaus. Do Nacional aí eu tive uma passagem também pelo União São João de Araras. Boa. Fui para Espanha, depois fui para Espanha.
Fala um pouco da tua primeira passagem na Espanha aí. Pronto, vamos lá. Vamos na sequência, ver se eu consigo Vai lá. relembrar aqui tudinho. Vai lá. A primeira passagem do Alisson na Espanha foi a seguinte: eu saí daqui, fui para Madrid, né, fazer um teste no Rayo Vallecano, Certo. o qual era um clube um clube de ponta lá, né, um clube de terceira força de Madrid, e tive também o privilégio de passar, né, no teste, na avaliação. Mas infelizmente não depende só da gente, né, o futebol não depende só do atleta. E o time caiu para a segunda divisão, o qual não podia para segunda B, não podia estrangeiro. Infelizmente eu tinha aquele sonho de ficar e tal, estava dando tudo certo, mas infelizmente eles não puderam me contratar por conta disso. Saindo dali, para não retornar ao Brasil, fui para Foios, que era uma equipe amadora, né, que tinha como uma base para receber os atletas que iam daqui para lá. E na Espanha foi onde eu conheci o grande craque Yarley, né? Um dos maiores cearenses. Para mim, minha referência no futebol, tanto no futebol como fora dela, chama-se Pedro Yarley Lima Dantas. Que legal. Meu irmão, meu amigo. Legal. Ele sabe disso, que eu tenho um carinho imenso por ele. E aí, a gente, nessa trajetória aí, eu estava lá treinando, né, juntamente com ele. Zé Roberto foi comigo também na época, foi eu e ele, Zé Roberto, o Bebetinho, que jogou no Ferroviário. Sim. Nós fomos para Foios e ficamos um período treinando lá. Como eu tinha saído do futsal, o presidente desse clube, o Rafa, ele tinha umas amizades no Dilmas Valência. Aí o Yarley, conversando com ele, perguntou se tinha uma possibilidade de me levar para lá. E eu, como todo atleta não quer ficar parado, né? A gente saindo do futsal, voando, né? E era uma das coisas que eu mais gostava, era de jogar futsal. Aí eu aceitei e a gente foi para Dilmas Valência. Aí chegando lá, meu amigo, aí a gente se encontra, né? A gente vai, dá tudo certo. Futsal é show mas de bola, infelizmente, né, não era isso que os empresários na época queriam, né? E aí atrapalhou um pouco. Mas é vida que segue. A gente está ali, a gente tenta fazer o melhor sempre que entra, sempre que pode, a gente vai buscar sempre dar o melhor. Então tu foste para Espanha nesse primeiro momento, praticamente sem jogar o profissional aqui, não é? Aqui no Brasil? Eu tinha saído do Ferroviário sem atuar no profissional. Sim. Né? Aí foi Nacional, União São João, no profissional. Já no profissional, né? Fui pro profissional. Aí no Nacional foi onde eu fui o meu primeiro clube, né? Eu vim pra cá, aí foi onde eu joguei no Nacional e participei pelo União São João, só que não cheguei a jogar no União. Certo. Do União eu retornei para a Espanha, né? Retornei para a Espanha. Aí foi onde a gente conseguiu jogar, mostrar um pouquinho da qualidade da gente, que foi no Mallorca B. Isso foi 98. 98. Foi em 98. Então já estamos falando do retorno à Espanha. Do retorno à Espanha. Mais uma vez à Espanha. Exatamente. Certo. A gente já chegou na parte boa da Espanha, né? Que todas foram boas, né? Mas a parte que a gente conseguiu dar uma sequência de jogos. Mas é legal a gente destacar essa sua primeira passagem, alguns pontos que eu acho legal, né? Sim. Primeiro, a parceria com o Pedro Yarley. Sem dúvida. Não sei se foi tão próximo, mas assim, o toque, a vivência já foi importante. Segundo, porque você foi jogar futebol de campo e pôde dar o seu show também no futsal, algo que você sempre soube fazer. A sua história também está muito ligada, vinculada ao futsal. João Paulo, teve uma situação marcante no futsal, que foi, voltando um pouquinho, né? Claro. Teve uma situação no futsal que eu treinei com o time principal, né? Que lá eles também tinham duas divisões, né? Tinham ouro e prata. Sim. O time principal não podia mais inscrever atleta, estava fechado já a janela de inscrição.
E aí eles não queriam me deixar ir embora, né? Tanto que fizeram a proposta, mas para me manter lá treinando, para no ano seguinte a gente se engajar ao time principal. Aí o time B jogava os amistosos e eu ia para o time B, para manter um ritmo de jogo, né? E engraçado que teve um jogo que eu fui fazer no interior lá de Valência, não me recordo o nome agora, e a gente começou a partida e tal, né? Aí eu comecei a fazer 1, 2, 3 gols, gol de voleio e tal, né? E quando a gente saiu no intervalo pro vestiário, a torcida fez um corredor e começou a aplaudir, né? Eu, naturalmente, né? Eu disse, poxa, a torcida é educada, né? Aplaudindo o pessoal, pelo jogo em si. Mas foi na hora que eu passei, a torcida começou a aplaudir, eu nem liguei para isso, né? Eu não me dei conta que era para mim, especificamente, porque realmente foi uma partida marcante dentro dessa situação, né? Sim. Como tantos outros, graças a Deus, a gente teve aqui também dentro do estado. Tá, você estava falando, você ia começar a falar a parte, entre aspas, né, intitulada por você, a parte boa da Espanha. Pronto. Então fala aí. Vamos lá. Retornando à Espanha, a gente foi para o Maiorca, também fazer avaliação, mais um teste, mais uma avaliação aprovada, graças a Deus. E foi eu e o Mota dessa vez. A gente ficou, o Maiorca tinha um time razoável, tinha um time bom, mas infelizmente não estava bem, né? E logo que eu fui aprovado, que a documentação foi regulamentada, né? Teve inscrição, tudo direitinho, a gente começou a jogar, né? E aí a gente conseguiu dar uma sequência de jogos no Maiorca. Joguei 2 temporadas lá, 1,5, na verdade, que eu cheguei já na metade da outra. No primeiro ano, a gente, essa parte da segundo semestre, né, do retorno lá do Campeonato Espanhol, quem começou a jogar foi eu que entrava mais, né, nos jogos. O Mota ainda não estava jogando porque na posição dele tinha Luque e Diego Tristão, eram 2 atletas que eram da seleção espanhola. E engraçado que o Mota foi uma das pessoas que eu convivi muito, né? E o Mota, lembro demais quando o Mota chegou para mim e disse assim: Alisson, eu vou embora. Aí eu olhei para ele e disse: embora para onde, amigo? Pelo amor de Deus, a gente tá aqui, saiu de lá para conseguir um negócio melhor. Não tá jogando, é triste, é ruim demais, né? Um atleta sem jogar, né? E eu digo assim: você não vai embora não, amigo. Você vai ficar aqui comigo que próximo ano a gente joga junto. E foi o que aconteceu, João Paulo. Nós jogamos o ano seguinte, eu e o Mota, titular do time, Mota artilheiro e eu vice-artilheiro. Cara, que legal. Né? Ainda cheguei, tive o privilégio de jogar contra grandes jogadores do futebol mundial, Gabri, Pepe Reina, goleiro. Olha só, cara. Contra, né? Sim. Pepe Reina, goleiro, Gabri, que era um zagueiro da Espanha, do Barcelona, Puyol, poxa, que legal. Xavi, Babangida, Thiago Mota. Caraca, a gente jogou contra... Depois a gente passando, né, esse tempo todinho, vendo esses atletas, né, com grande sucesso no futebol mundial, e a gente sabendo que jogou contra e ainda foi bem, né? É tanto que tem uma situação que eu não tenho hoje gravado, que foi o gol que eu fiz contra o Barcelona, contra esse time. Aos 45 segundos de jogo, dei um chapéu no Puyol e meti de canhota na gaveta do Pepe Reina. Caraca, não tenho visto esse gol, E eu perdi. Antigamente era fita, né? Uhum. E sumiu. Caraca, mano. E eu já procurei todo canto, João Paulo, e não encontro. Vamos atrás, mano. Vamos atrás. A gente esse aí eu tenho que encontrar. Tem que guardar, essa história eu tenho que... Um lençol no Puyol. Um lençol no Puyol e o gol de canhota na gaveta contra o Pepe Reina. Caramba. E pra completar, Van Gaal assistindo o jogo. Somente. E a estampa do jornal no outro dia, Van Gaal olhando o Alisson. Rapaz, isso aí são histórias, né, que... Fazer um quadro que a gente, no momento a gente que é atleta, a gente não dá tanta importância, né, João Paulo? Uhum. A gente não sabe a importância e a grandeza que tem um atleta de futebol quando você se fecha ali. E na minha época não tinha
repercussão tantas situações, né? Era mais restrito. Hoje não, hoje é bem mais... Cara, você jogou na Espanha, como você falou, futsal, e teve essa história muito massa, muito interessante, muito linda. Mas fora a Espanha, chegou a atuar em algum outro país, fora o Brasil e Espanha? Eu cheguei a jogar, ir pro México, com o nosso irmão Yarley. No México, Dourado? Dourados. Certo. Dourados do México. Lá, infelizmente, eu não consegui... Com o Yarley, foi? O Yarley estava lá já. Ah, legal. Yarley, aí foi eu, Valdir Papel e Yarley do Maracanã. Olha Nós só. fomos os 3 daqui. E, infelizmente, eu não consegui jogar lá. Porque eu fui para uma situação, não deu certo, mas eles não queriam deixar embora, né? Pediram para me ficar e aguardar abrir a janela de novo. E aí foi passando o tempo, era pouco tempo também, e aí a gente teve esse convívio lá, né? Teve esse convívio, a gente fez parte do grupo, mas infelizmente eu não consegui. E daí o nosso grande amigo, irmão Yarley, não renovou, né? E a diretoria queria amarrar uma coisa com a outra, o Yarley pegou e disse, não senhor, aqui não tem essa história não, os meninos ficam e eu vou. Mas infelizmente a gente não conseguiu ficar lá. E tive também uma passagem muito rápida na Coreia. Na verdade, a gente foi para fechar negócio e na época era o Clóvis, o empresário da gente, né? E aí, na hora de fechar, não deu certo. Beleza. Aí você volta, aqui tu jogou no Ceará? Aqui nós, retornando da Espanha, Sim. Eu assinei com um contrato com o Ceará Esporte Clube, né, 2002. Sim, né, sim. O qual a gente conseguiu ser campeão estadual, teve a participação da Copa do Nordeste, na última edição, né, que deu aquela parada. Sim. E depois retornou ao Nordestão. Isso. E no Ceará eu também tive a honra e o privilégio de jogar com grandes jogadores, grandes craques do futebol brasileiro, inclusive o Yarley, né? Estavam em todas, hein, cara? Yarley, Mota, né? Teve nosso irmão Dário, volante, Wagner Mancini, meu professor França, Legal. nosso grande irmão França, Magrão, era um timaço. Era um timaço mesmo. Né? Tanto que a gente conseguiu tirar o título do Fortaleza, do grande Fortaleza da época, né? Que vinha ganhando tantos títulos, né? E a gente não tinha tanto conjunto, porém o time era tão bom que a gente conseguiu desbancar o Fortaleza na época, né? Que tinha um timaço, né? Fortaleza. Era brincadeira, né? Cara. Voando. Era brincadeira mesmo. Uma história legal, nessa minha passagem do Ceará, pelo Ceará, foi que um dia antes do clássico da final do segundo turno, uma semana antes, eu encontrei o Clodoaldo. Eu estava indo no supermercado e o Clodoaldo parou no carro do lado, né? Aí a gente já tinha jogado contra. Aí eu falei com ele e tal. Quando foi no clássico, o treinador do Ceará na época era o Dimas Filgueiras. Nesse jogo eu estava no banco, né? Não entrei de saída. Dia do meu aniversário. Aí a gente jogando, eu aqui no banco assistindo o jogo, olhando aqui, eu digo, poxa, o Clodoaldo pegou 2 bolas, meu amigo. Que a primeira que ele pegou, Clodoaldo... Jogava pouco, né? Ninguém sabia o que era que ele ia fazer com a bola, né? Era Dos maiores clássicos, maiores craques que eu vi jogando, que eu tive o privilégio de jogar. Ele meteu a bola por cima, 1-0. Outra bola, 2-0. 2 gols do Clodoaldo. Eu disse, caramba, meu irmão. E eu no banco, doido pra jogar, né? Faltando 12 minutos para acabar o jogo, o Dimas já tinha queimado 2 substituições. Na época era só 3. Uhum. E eu não acredito que eu não vou jogar. A torcida do Ceará estava saindo, já tinha saído uma parte. 12 minutos, o Dimas me chama. Alisson, marca a passagem do Reginaldo. Aí eu só comigo. Vou marcar ninguém, amigo. Eu vou pra frente, só comigo, né? Ora, pegamos um contra-ataque, Mota tocou pra mim, eu... Gaveta, 2-1. A outra bola, o Yarley sofreu uma falta, eu peguei a bola para bater, que eu treinava também bastante com o Mancini e o França. Quando eu peguei a bola para bater aqui, que eu me agachei aqui para ajeitar a bola, eu só escuto a voz, deixa eu bater, era o Mancini.
Aí eu já sabia que era ele, né? Eu digo assim, tu vai bater, mas a bola vai bater na trave e voltar pra mim. Eu disse desse jeito, a bola bateu na trave e voltou pra mim. Eu, Caixa. 2-2. A torcida do Ceará voltando. Na prorrogação, o Fortaleza jogava por 2 empates, era o tempo normal na prorrogação. Aí na prorrogação, uma bola lá, um contra-ataque que nós tivemos, o Yarley pedalou e levou pro lado do meio, né? Eu passei sozinho, se ele toca pra mim, eu saía, provavelmente eu ia fazer o gol, porque eu já tinha feito 2. Mas aí ele sofreu uma falta. Total. Confiança total. Mas futebol é isso, né? Isso foi uma das partidas que ficou na memória. Infelizmente não ganhamos o segundo turno, mas o Ceará sagrou-se campeão. Cara, a gente falou desse time do Ceará, que realmente era um time interessante, um elenco muito bacana, mas o Fortaleza tinha um timaço. E você, no próximo ano, no ano posterior, você foi jogar no Fortaleza, é isso? No mesmo ano. No mesmo ano, né? 2002 ainda. 2002. Depois desse jogo eu recebi a ligação do presidente Jorge Mota. Então, esse aqui não vai fazer mais gol contra o meu time, não. Vem pra cá. Na segunda-feira eu recebi a ligação dele, eu disse, presidente, vamos deixar para conversar quando terminar o campeonato? E assim foi feito, né? Quando acabou o campeonato, aí nós entramos no acordo. O Ceará, naquela época, estava bagunçado, a verdade é essa, né? Em um semestre se troca 3 gestores, 3 presidentes, né? Acho que isso aí é uma prova de que não tinha nada organizado, né? E não sei como nós fomos campeões porque merecíamos, né? Porque pela desorganização, pelo que era o Ceará na época, realmente era difícil demais um time sagrar-se campeão. Mas isso é a história do futebol, era a história do futebol cearense, né? Graças a Deus, hoje a gente não tem mais essa visão, né? Muito pelo contrário. Organizada, a gestão de Ceará, de Fortaleza são espetaculares. E daí eu fui para o Fortaleza. Qual no Fortaleza a gente teve o acesso. Né? O acesso. E uma história engraçada, João Paulo, nessa transição aí, nessa mudança, é que o treinador do Fortaleza era o Luiz Carlos Cruz, que foi meu treinador no Ceará. E eu não joguei com ele no Ceará, nenhuma partida. Quando o Cruz saiu do Ceará, foi que eu estreiei. Estreiei contra o Bahia, que foi o Dutra. O Cruz saiu do Ceará e eu estava treinando bem pra caramba, os torcedores já cobrando a minha entrada. Só que o Cruz, ele tinha feito as contratações, né? Sugerido as contratações, que era o Mazinho Sergipano e o Mazinho Brasília. Excelentes jogadores, excelentes pessoas. Só que não via muito bem. Só que quando o treinador tem a confiança, ele vai com certeza insistir, porque ele sabe que aquela pessoa pode render. E a gente respeita, isso aí eu não tenho problema algum. Eu tenho que estar preparado para quando chegar a hora a gente dar conta do recado. E assim o Cruz não me colocou para jogar. Eu ia, mas não entrava. Quando ele saiu, eu fiz a estreia. Na minha estreia, Yarley foi na linha de fundo, cruzou a bola, o goleiro rebateu e eu entrei de cabeça e fiz o gol. Ou seja, na estreia, com 15 minutos, gol do Alisson. Aí a gente ganhou a confiança, ganhou a credibilidade com a torcida, né? Tanto que muitas vezes quando eu entrava, o time conseguia aumentar o rendimento, graças a Deus. E aí a gente caiu na graça da torcida, né? Tá, fala do Fortaleza aí. Como é que foi a tua passagem pelo Fortaleza? A gente saiu, concluindo, saí do Ceará, fui Fortaleza, era o Cruz. Aí eu disse assim, presidente, como é que eu vou pro Fortaleza se o Cruz não me colocou para jogar? Aí ele assim, rapaz, eu tô lhe contratando, não se preocupe. Vá treinar que você joga. É uma pergunta, né? Coerente. Lógico. Se ele não me colocou para jogar, por quê, né? Lógico, mas a gente entende. Mas a gente faz a pergunta porque realmente... De alguma forma você vai pressionar. Fica com aquela situação na cabeça, né? Eu não joguei com ele, será que eu vou jogar? Sim. E ele já tinha um time montado, né? O time já havia feito partidas na Série B. Mas, João Paulo, foi o maior e melhor elenco que eu participei dentro da minha carreira toda em termos de grupo. Sim. De grupo. Foi Fortaleza. Era um timaço. Foi o Fortaleza, foi aquela série B que nós fizemos, foi impecável. Ali era uma família.
não teve uma discussão o semestre todo, a competição toda. Tem situação que eu digo assim, poxa, eu nunca tinha presenciado um elenco desse, né, um grupo. A gente pedia para sair para o outro entrar para ganhar a premiação. Que legal. Né? Então, assim, eu digo como se, que legal. com todo o amor do mundo, que foi um grupo que marcou pela confiança, pela parte positiva de todos os atletas. No que pese a dificuldade do Alisson em entrar em campo, porque tinha um camisa 10 lá que era absurdo, né? Rapaz, ali, mas tinha lugar, a gente encontra, sempre tem. Fortaleza tinha um time formado já, né? Uhum. Só que o Cruz, às vezes, ele mudava o sistema, jogava com 2 volantes, um meia, que o meia era o Juninho na época, né? Juninho cearense, que não é cearense, é pernambucano. Uhum. Era 2 volantes, um meia e os alas, né? Que ele jogava no 3-5-2. Era fenomenal, o time muito bem treinado. O Cruz foi um dos maiores treinadores que eu tive, né? Excepcional. E aí, quando ele jogava com 2 meias, ele usava eu e o Juninho, né? E eu, quando eu ficava no banco, concentrava eu e o Juninho, né? A gente tinha um negócio de jogar videogame. A gente... Juninho, quando perdia, ele ficava nervoso, né? Aí eu disse, ó, vamos parar aqui que eu não vou mais quebrar tua cabeça não, senão tu não vai jogar nada. A gente descontraindo, né? Enfim, a gente começava a jogar e quando eu tava no banco, eu dizia assim, poxa, eu ficava observando. Eu disse, quando eu entrar ali, eu vou entrar que eu já sei onde é que eu vou fazer a diferença. Eu entrava, uma chance, 2, a gente fazia o gol. E aí, cara, a gente conseguiu fazer esse grupo muito forte, muito forte. É tanto que quando a gente entrava em campo, a gente ia no ônibus, quando chegava no PV, a gente disse, galera, hoje vai ser de quanto? Confiança assim, mas a confiança tão grande, mas sem a gente perder a humildade, entendeu? Sim. Pezinho no chão, é o que a gente dizia, entra pequeno e sai grande, sempre. Então isso aí deu certo, graças a Deus nós conseguimos o acesso, infelizmente não conseguimos o título, né? Mas como o nosso grandioso Mazinho Loyola diz, é porque a gente pisou na bola, a gente não fez por onde. E foi uma das coisas que o Mazinho mais se chateou, foi realmente não ter ganho aquele título. Que, digo mais, a gente foi merecedor. Infelizmente, a arbitragem complicou um pouco, mas a gente poderia não ter dado chance a essa situação acontecer, né? Enfim, futebol é isso, o que passa a gente não consegue voltar, né? E aí importa que viveu bem, né? Exatamente. Cara, a gente vai precisar finalizar esse primeiro episódio com o Alisson, mas eu prometo voltar aqui pra gente bater um papo, continuar essa conversa bem legal e quero saber o que o Alisson está fazendo hoje. Quero saber uma historinha também, no outro episódio, do período em que o Clodoaldo esteve suspenso. Aí o Alisson jogou um pouco mais, jogou ainda mais, né, já que sempre entrava, mas eu quero saber um pouco dessa história. Posso só ressaltar um clube que eu passei que foi parecido com o Fortaleza? Claro. É o Açu do Rio Grande do Norte. Muito parecido. Proporção bem menor. Deixa eu fazer o seguinte. No próximo a gente fala sobre algumas outras equipes, fala também sobre esse episódio do Clodoaldo e o Alisson, e a gente fala também sobre as suas atividades atuais, seus projetos e tal. Combinado. Parceiro, muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Meu povo, finalizamos ainda o primeiro episódio, tá? A gente volta em um outro momento para bater um papo com o Alisson e, claro, a tua participação, tua audiência é fundamental. Eu te despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo. Tchau e seja memorável sempre. Valeu.